Acha que comer um punhado de nozes todos os dias é o segredo para uma saúde de ferro e uma mente afiada? E se eu lhe dissesse que essa pequena noz, que parece tão inofensiva e que tantos médicos recomendam, pode estar secretamente a sabotar a sua saúde sem que se aperceba? Muitos de nós chegamos a esta fase da vida e começamos a sentir que o nosso corpo já não é o mesmo. Sofremos com o estômago inchado, digestões que se arrastam durante horas, articulações que doem um pouco mais, ou até uma dificuldade inexplicável em controlar o peso, mesmo comendo de forma saudável. E nunca, mas nunca, nos passaria pela cabeça que a forma como comemos as nossas queridas nozes pudesse estar na raiz de alguns destes problemas. A verdade é que o poder das nozes não está apenas no ato de as comer, mas no conhecimento de como as comer corretamente. Existe uma forma certa e várias formas perigosamente erradas. Neste vídeo, não lhe vou dizer para parar de comer nozes. Pelo contrário, vamos descobrir juntos os 5 erros mais comuns e perigosos que a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete ao comer nozes, e como pequenas e simples correções podem transformar a sua digestão, a sua energia e o seu bem-estar geral. Fique comigo até ao final, porque o último erro é o mais inesperado de todos, e tem uma dica extra que pode realmente fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Vamos então mergulhar no primeiro erro, aquele que é tão comum que quase todos nós o cometemos diariamente, sem sequer pensar nisso. Refiro-me a comer as nozes diretamente do saco, tal como vem. Parece a coisa mais natural do mundo, não é? Abrimos o pacote e comemos. Simples, mas é precisamente aqui que começa o problema. As nozes, assim como outras sementes e frutos secos, têm um mecanismo de defesa natural, uma espécie de armadura invisível. Esta armadura chama-se ácido fítico e também contém inibidores de enzimas. Pense nisto como o sistema de segurança da noz. A natureza criou isto para proteger a semente até que ela encontre as condições ideais de terra e água para germinar e se tornar uma árvore. É um sistema brilhante para a sobrevivência da planta, mas para o nosso sistema digestivo, especialmente à medida que envelhecemos e a nossa produção de enzimas digestivas diminui, é um verdadeiro desafio. O ácido fítico age como um ladrão de minerais. Ele liga-se a minerais essenciais no nosso intestino, como o cálcio, o magnésio, o zinco e o ferro, e impede que o nosso corpo os absorva. Ou seja, pode estar a comer um alimento riquíssimo em nutrientes, mas o seu corpo não consegue aproveitar quase nada. É como tentar colocar dinheiro num cofre que já está trancado por dentro. Os inibidores de enzimas, por sua vez, fazem exatamente o que o nome diz. Inibem as nossas próprias enzimas digestivas, as que precisamos para decompor os alimentos. O resultado? Uma sensação de peso no estômago, inchaço, gases e um desconforto geral. Se alguma vez comeu um punhado de nozes e se sentiu empanzinado ou com a digestão difícil, a culpa pode ser desta armadura protetora. Felizmente, a solução é incrivelmente simples e é um segredo que as nossas avós já conheciam e aplicavam a outros alimentos, como o feijão ou o grão de bico. A solução é demolhar. O processo é muito fácil. À noite, antes de se deitar, coloque a quantidade de nozes que pensa comer no dia seguinte numa tigela. Cubra-as com água morna, não precisa de ser a ferver, e junte uma pitada de sal marinho. O sal ajuda a neutralizar os inibidores de enzimas. Deixe-as assim, de molho, durante a noite, por cerca de 7 a 8 horas. De manhã vai notar que a água ficou com uma cor acastanhada. Essa é a prova de que o ácido fítico e os outros antinutrientes foram libertados para a água. Agora, basta escorrer essa água, passar as nozes por água limpa e estão prontas. Pode comê-las assim mesmo, ficam com uma textura mais macia e cremosa. Ou, se preferir a textura crocante, pode secá-las numa frigideira em lume muito baixo ou no forno na temperatura mínima, com a porta um pouco aberta, até ficarem secas e estaladiças novamente. Este simples passo transforma a noz. Deixa de ser um alimento difícil de digerir
para se tornar num superalimento que o seu corpo consegue absorver e utilizar plenamente. E isto leva-nos diretamente ao segundo erro, que anda de mãos dadas com o primeiro: pensar que, por serem saudáveis, podemos comer nozes à vontade. É a armadilha do "é saudável, por isso não faz mal". Quantas vezes já não nos sentamos em frente à televisão com um saco de nozes ao lado, a petiscar sem parar, convencidos de que estávamos a fazer um grande favor à nossa saúde? A verdade é que, no que toca a nozes, mais não é, de todo, melhor. As nozes são uma maravilha nutricional, cheias de gorduras saudáveis, proteínas e fibras, mas também são extremamente calóricas. Um pequeno punhado, cerca de 30 gramas, pode ter quase 200 calorias. Se comermos sem controlo, essas calorias acumulam-se rapidamente e podem levar a um aumento de peso indesejado, o que, na nossa idade, coloca uma pressão extra sobre as nossas articulações, especialmente os joelhos e as ancas, e agrava problemas como a artrite. Além disso, há outra questão importante: o equilíbrio entre os ômegas. As nozes são famosas pelo seu teor de ômega 3, que é anti-inflamatório e excelente para o cérebro e para o coração. No entanto, elas também contêm uma quantidade significativamente maior de ômega 6. O nosso corpo precisa dos dois, mas o segredo está no equilíbrio. Uma dieta moderna, como a nossa, já é tipicamente muito rica em ômega 6, presente em óleos vegetais, por exemplo, e pobre em ômega 3. Consumir nozes em excesso pode desequilibrar ainda mais esta balança, contribuindo para um estado de inflamação crônica no corpo, que é a base de muitas das doenças que nos afetam. Imagine a dona Amélia, que ouviu dizer que as nozes faziam maravilhas pela memória. Comprou um saco grande e todas as tardes, enquanto fazia as suas palavras cruzadas, comia uma tigela cheia. Ao fim de umas semanas, notou que as calças estavam mais apertadas e as dores no joelho tinham piorado. Culpou a idade, o tempo, tudo menos as suas saudáveis nozes. A solução aqui é a moderação consciente. Qual é a dose certa? Para a sua maioria de nós, um punhado por dia é a medida ideal. Isto corresponde a cerca de 7 nozes inteiras. Em vez de comer diretamente do saco, tire a sua porção diária. Coloque-a numa tacinha e guarde o resto. Assim, tem controle sobre a quantidade. E em vez de as comer todas de uma vez como um snack, experimente integrá-las nas suas refeições. Pique 2 ou 3 e junte ao seu iogurte ou papas de aveia de manhã. Adicione algumas a uma salada ao almoço para um toque crocante. Triture-as para fazer uma crosta deliciosa para um filete de peixe assado no forno. Desta forma, enriquece as suas refeições e distribui os seus benefícios ao longo do dia, sem exagerar na dose. Agora que já sabemos a importância de demolhar as nozes para as tornar mais digestivas e de controlar as porções para evitar o excesso de calorias, vamos avançar para um erro que a maioria das pessoas nem sequer considera, mas que pode anular completamente os benefícios deste fruto seco. Falo da forma como compramos e, principalmente, como guardamos as nozes em casa. Muitos de nós, pela conveniência, compramos as nozes já partidas, em metades ou em pedaços, em sacos transparentes. Parece prático, poupa-nos o trabalho de as partir. O problema é que a casca da noz não está lá por acaso. É a sua embalagem natural, a sua proteção perfeita contra os 3 grandes inimigos dos seus nutrientes preciosos: o ar, a luz e o calor. As gorduras saudáveis das nozes, especialmente os ômega 3, são extremamente delicadas e frágeis. Quando expostas ao oxigênio, elas oxidam, um processo que as torna rançosas. Uma noz rançosa não só tem um sabor horrível, como também perdeu as suas propriedades benéficas. Pior ainda, o consumo de gorduras oxidadas cria radicais livres no nosso corpo, que são moléculas instáveis que danificam as nossas células e promovem a inflamação e o envelhecimento precoce. É o oposto do que pretendemos. Pense numa maçã. Se guardar uma maçã inteira, ela dura semanas. Mas se a cortar ao meio e a deixar ao ar, em poucas horas fica castanha e oxidada. Com as nozes acontece exatamente o mesmo, só que não é tão visível.
As nozes já partidas e embaladas em sacos de plástico transparente nos supermercados já estiveram expostas ao ar e à luz durante dias, semanas ou até meses. O seu processo de degradação já começou muito antes de chegarem à sua casa. Por isso, a primeira dica é, sempre que possível, comprar as nozes inteiras, com casca. Sim, dá um pouco mais de trabalho. Ter de usar um quebra-nozes pode parecer um incômodo, mas pense nisso como um pequeno ritual. Garante que cada noz que come está no seu pico de frescura e potência nutricional. Se não for possível e tiver de comprar nozes já descascadas, opte por lojas com muita rotação de estoque, onde sabe que os produtos são frescos, e procure embalagens a vácuo ou opacas que protegem da luz. E depois de as trazer para casa, o erro continua se as guardar no armário da cozinha, num frasco de vidro na bancada. O armário pode ser escuro, mas é quente, e o frasco na bancada apanha com luz e calor. O sítio correto para guardar as nozes descascadas é no frigorífico. Coloque-as num recipiente hermético para as proteger da umidade e dos cheiros de outros alimentos. No frio e no escuro, elas mantêm a sua frescura durante muito mais tempo. E se comprar uma grande quantidade em promoção, a melhor solução é congelá-las. Sim, congelar. Elas aguentam-se perfeitamente no congelador durante meses. Basta tirar a porção que precisa uns minutos antes de a consumir. E como saber se uma noz está rançosa? Confie nos seus sentidos. O cheiro é o primeiro sinal. Uma noz fresca tem um cheiro suave. A terra. Uma noz rançosa cheira a tinta velha, a cartão molhado ou simplesmente a velho. Se o cheiro for duvidoso, prove um pedacinho. O sabor será amargo e desagradável. Se isso acontecer, não insista. Deite fora. É melhor para a sua saúde não comer noz nenhuma do que comer uma noz rançosa. Isto leva-nos ao quarto erro, um ponto de extrema importância para agir a nossa faixa etária e que é frequentemente ignorado. Não considerar a interação das nozes com os medicamentos que tomamos. À medida que os anos passam, é comum que muitos de nós precisem de tomar medicação diária para a tireoide, para a tensão, para o colesterol, entre outras. O que muitos não sabem é que as nozes, por serem muito ricas em fibra, podem interferir com a forma como o nosso corpo absorve alguns desses medicamentos. O caso mais estudado e conhecido é o da levotiroxina, o medicamento para hipotiroidismo que muitas pessoas, especialmente mulheres, tomam em jejum de manhã. A fibra das nozes pode agarrar-se à molécula do medicamento no estômago e no intestino, formando um complexo que o corpo não consegue absorver. O resultado é que, mesmo que tome o seu comprimido religiosamente todos os dias, uma parte significativa dele pode ser eliminada sem fazer efeito. Isto pode levar a um desequilíbrio dos seus níveis hormonais, fazendo-o sentir-se mais cansado, com frio ou com outros sintomas de hipotiroidismo, sem perceber por quê. Imagine o Sr. Joaquim, que toma o seu comprimido para a tireoide assim que acorda e, logo a seguir, come uma taça de iogurte com um grande punhado de nozes, pensando que está a começar o dia da forma mais saudável possível. Nas análises, os seus valores estão sempre instáveis e o médico até já lhe aumentou a dose, quando o problema poderia ser simplesmente o timing do seu pequeno almoço. A recomendação não é, de forma alguma, parar de comer nozes. A solução, mais uma vez, é simples: tempo. Crie uma janela de tempo entre a toma da sua medicação e o consumo de nozes ou outros alimentos ricos em fibra. A regra geral é esperar pelo menos 1 hora, mas o ideal, especialmente com medicamentos como o da tireoide, é esperar entre 3 a 4 horas. Se toma a sua medicação de manhã, em jejum, talvez seja melhor guardar as nozes para um lanche a meio da tarde ou para juntar ao jantar. A mensagem mais importante aqui é: fale com o seu médico ou com o seu farmacêutico. Eles são as pessoas mais indicadas para o aconselhar. Leve uma lista dos medicamentos que toma e seja honesto sobre os seus hábitos alimentares, incluindo os seus lanches. Pergunte especificamente se algum dos seus medicamentos pode interagir com alimentos ricos em fibra como as nozes. Este pequeno gesto de prevenção pode fazer uma enorme diferença na eficácia do seu tratamento
e no seu bem-estar geral. E assim, chegamos ao quinto e último erro, aquele que eu prometi que o poderia surpreender. Este erro não tem tanto a ver com a química das nozes ou com a biologia do nosso corpo, mas sim com a nossa psicologia, com a forma como encaramos a alimentação. O erro é comer nozes por obrigação, como se fossem um remédio amargo que temos de engolir para sermos saudáveis. Vivemos numa época em que somos bombardeados com informação sobre o que devemos e não devemos comer. Ouvimos dizer que as nozes são boas para o cérebro, e então forçamo-nos a comer um punhado todos os dias, mesmo que não nos apeteça, mesmo que não gostemos particularmente da sua textura seca, ou que já estejamos enjoados. Este ato de comer por obrigação, sem prazer, pode ter o efeito contrário ao desejado. Em primeiro lugar, transforma a comida, que devia ser uma fonte de alegria e nutrição, numa tarefa, numa fonte de estresse. E o estresse, como sabemos, é um dos maiores inimigos da nossa saúde. Ele eleva o cortisol, interfere com a digestão e cria um estado de tensão no corpo. Comer algo saudável num estado de estresse pode ser pior do que comer algo menos saudável num estado de relaxamento e alegria. Em segundo lugar, quando comemos algo por obrigação, muitas vezes fazemo-lo de forma mecânica, sem prestar atenção. Comemos as nozes enquanto vemos as notícias, preocupados com os problemas do mundo, e nem damos pelo sabor ou pela textura. Esta alimentação inconsciente leva-nos a ignorar os sinais de saciedade do nosso corpo e pode, ironicamente, levar-nos a comer em excesso, voltando ao erro número 2. A comida não é só combustível. É cultura, é conforto, é prazer, é partilha. E as nozes, um ingrediente tão nobre e versátil, merecem ser tratadas com mais respeito do que um comprimido. A solução é resgatar o prazer de comer. Se não gosta de comer nozes simples, não se force a isso. A chave é a criatividade. Integre as nozes na sua cozinha de formas que lhe deem verdadeiro prazer. Já experimentou fazer um pesto diferente para temperar um prato de massa ou um peixe grelhado, substituindo os caros pinhões por nozes demolhadas? Fica cremoso e delicioso. Que tal adicionar nozes grosseiramente picadas à sua sopa de abóbora ou de cenoura, mesmo antes de servir? Dão uma textura crocante maravilhosa que contrasta com a cremosidade da sopa. E por que não um pequeno mimo? Umas nozes levemente tostadas no forno com uma pitada de canela e um fio de mel são um petisco divinal. As nozes são um ingrediente central na nossa doçaria tradicional, desde o bolo de noz até as broas castelares. Não há mal nenhum em desfrutar de uma fatia de vez em quando. Combine-as com outros sabores que adora. Uma tábua com um bom queijo da serra, umas fatias de marmelada, figos secos e umas nozes partidas na hora é um lanche ou sobremesa digno de reis. O objetivo é transformar o tenho de comer nozes em apetece-me comer nozes desta forma. E se mesmo depois de experimentar várias formas, chegar à conclusão de que simplesmente não gosta de nozes, está tudo bem. Não se sinta culpado. O segredo de uma alimentação saudável é a variedade. Existem outros frutos secos maravilhosos, como as amêndoas ou as avelãs, e sementes como as de linhaça ou de abóbora, que também têm benefícios fantásticos. Encontre as suas fontes de gorduras saudáveis preferidas e desfrute delas. Como vimos, o caminho para aproveitar ao máximo os incríveis benefícios das nozes é mais subtil do que parece. Não se trata apenas de as adicionar à nossa dieta, mas de o fazer com sabedoria e cuidado. Ao demolhá-las para as tornar mais amigas do nosso sistema digestivo, ao respeitar a quantidade certa para mantermos o nosso peso, ao garantir que estão sempre frescas e bem guardadas para não consumirmos gorduras prejudiciais, ao ter a atenção de as comer longe dos nossos medicamentos para garantir a sua eficácia, e talvez o mais importante de tudo, ao integrá-las na nossa vida como uma fonte de prazer, e não como uma obrigação, estamos a dar um passo gigante para uma saúde melhor. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Já conhecia algum destes erros? Comete algum deles sem saber?
Ou talvez tenha uma receita especial ou uma forma deliciosa de comer nozes que queira partilhar com todos nós. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas experiências e dicas, e a secção de comentários torna-se um espaço onde todos aprendemos uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo hoje, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar no seu bem-estar. Lembre-se sempre, cada pequena mudança que fazemos nos nossos hábitos diários é um investimento na nossa qualidade de vida. Cuidar de si não é um luxo, é a base para vivermos esta fase da vida com mais energia, mais alegria e mais saúde. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.